É claro que já estávamos na casa de Charlie, estacionados atrás da picape. Era mais fácil andar de carro com ele se eu só olhasse quando acabasse. Quando voltei a olhar para ele, Edward me encarava, medindo-me com os olhos. E você ainda quer saber por que não pode me ver caçar? Ele parecia solene, mas pensei ter visto um traço de humor no fundo de seus olhos. Bom, esclareci. Eu estava me perguntando sobre a sua reação. Eu não assustei? Sim, sem dúvida havia humor ali. Não. Menti. Ele não caiu nessa. Desculpe por assustá-la. Insistiu ele, com um sorriso leve. Mas depois todas as evidências de deboche desapareceram. Foi a ideia de que você estivesse lá enquanto nós caçávamos. Seu queixo se apertou. Seria tão ruim assim? Ele falou entre dentes. Extremamente. Por quê? Ele respirou fundo e olhou pela janela, para as nuvens carregadas que rolavam e pareciam pesar, quase ao alcance da mão. Quando caçamos, disse ele lentamente, sem nenhuma vontade, nós nos entregamos aos nossos sentidos, que governam menos com nossa mente aberta. Em especial o olfato. Se você estivesse perto de mim quando eu perdesse o controle desse jeito... Ele sacudiu a cabeça, ainda encarando sombriamente as nuvens pesadas. Mantive a expressão firmemente sob controle, esperando pelo rápido lampejo em seus olhos para avaliar minha reação, que logo se seguiu. Meu rosto não transpareceu nada. Mas sustentamos o olhar e o silêncio se aprofundou. E mudou. As ondas de eletricidade que senti naquela tarde começaram a carregar a atmosfera, enquanto ele fitava insistentemente meus olhos. Foi só quando minha cabeça começou a girar que percebi que eu não estava respirando. Quando puxei o ar numa respiração entrecortada, quebrando o silêncio, ele fechou os olhos. Bella, acho que você devia entrar agora. Sua voz baixa era áspera, os olhos nas nuvens de novo. Abri a porta e a lufada ártica que rompeu para dentro do carro ajudou a clarear minha mente. Com medo de tropeçar com minha vertigem, saí do carro com cuidado e fechei a porta sem olhar para trás. O zumbido do vidro elétrico baixando fez com que eu me virasse. Ah, Bella? Ele me chamou, a voz mais controlada. Ele se inclinou para a janela aberta com um sorriso fraco nos lábios. Sim. Amanhã é a minha vez. Sua vez de quê? Ele abriu um sorriso largo, os dentes reluzentes faiscando. De fazer perguntas. E depois ele se foi, o carro veloz pela rua, desaparecendo na esquina antes que eu pudesse organizar os pensamentos. Eu sorri ao andar até em casa. Estava claro que ele pretendia me ver amanhã, simplesmente. Naquela noite, Edward apareceu em meus sonhos, como sempre. Mas o clima de minha inconsciência mudara. Fiquei arrepiada com a mesma eletricidade que se descarregara naquela tarde, e me virei na cama sem parar, acordando com frequência. Eram as primeiras horas da manhã quando finalmente afundei em um sono exausto e sem sonhos. Quando despertei, ainda estava cansada, mas também irritada. Vesti o suéter marrom de gola rolê e a inseparável calça jeans, suspirando ao devanear com alças finas e shorts. O café da manhã foi o de sempre, silencioso como eu esperava. Charlie fritou ovos para ele. Eu comi uma tigela de cereais. Perguntei-me se ele tinha se esquecido deste sábado. Ele respondeu a minha pergunta muda, enquanto se levantava para colocar o prato na pia. Sobre este sábado? Começou ele, andando pela cozinha e abrindo a torneira. Eu me encolhi. Sim, pai. Ainda vai a Seattle? Perguntou ele. O plano era esse. Fiz uma careta, querendo que ele não tivesse levantado o assunto para não ter que compor cuidadosas minhas verdades. Ele espremeu um pouco de detergente no prato e o esfregou com uma esponja. E tem certeza que não pode voltar a tempo para o baile? Eu não vou ao baile, pai. Olhei fixamente para ele. Ninguém convidou você? Perguntou ele, tentando esconder sua preocupação, concentrando-se em enxaguar o prato. Evitei o campo minado. São as meninas que convidam. Ah. Ele franziu a testa enquanto secava o prato. Eu me solidarizei com ele. Deve ser difícil ser pai, viver com medo de que sua filha conheça o rapaz de quem goste, mas também se preocupar que ela não conheça. Seria horrível, pensei, tremendo, se Charlie tivesse a mais leve indicação do que eu gostava exatamente. Charlie então saiu, com um aceno de despedida, e eu subi para escovar os dentes e pegar meus livros.
Quando ouvi a rádio patrulha arrancar, só precisei esperar alguns segundos para olhar por minha janela. O carro prata já estava ali, esperando na vaga de Charlie, na entrada de carros. Desci a escada aos saltos e saí pela porta da frente, perguntando-me quanto tempo continuaria essa rotina estranha. Eu não queria que tivesse um fim. Ele esperava no carro, e não pareceu ver quando fechei a porta sem me incomodar em passar a chave. Andei até o Volvo, parando timidamente antes de abrir a porta e entrar. Ele sorria, relaxado, e como sempre, perfeito e lindo de um jeito aflitivo. Bom dia. Sua voz era sedosa. Como está hoje? Seus olhos vagaram por meu rosto, como se a pergunta fosse algo mais do que mera cortesia. Bem, obrigada. Eu estava sempre bem. Muito mais do que bem, quando ele estava perto de mim. Seu olhar se demorou nas minhas olheiras. Parece cansada. Não consegui dormir. Confessei, balançando automaticamente o cabelo em meus ombros para ter alguma cobertura. Nem eu. Brincou ele, enquanto ligava o motor. Eu estava me acostumando com o zumbido baixo. Tinha certeza de que o rugido de minha picape me assustaria se eu voltasse a dirigi-la. Eu ri. Acho que você tem razão. Imagino que eu tenha dormido um pouco mais do que você. Pode apostar que dormiu. Então, o que fez na noite passada? Perguntei. Ele riu. Sem chances. É o meu dia de fazer perguntas. Ah, é verdade. O que quer saber? Minha testa se crispou. Não conseguia imaginar nada sobre mim que pudesse ser de algum interesse para ele. Qual é a sua cor preferida? Perguntou ele, a cara séria. Revirei os olhos. Muda de um dia para o outro. Qual é a sua cor preferida hoje? Ele ainda era solene. Talvez marrom. Eu tendia a me vestir de acordo com o meu humor. Ele bufou, deixando de lado a expressão séria. Marrom? Perguntou ele, cético. Claro, marrom é quente. Eu sinto falta do marrom. Tudo que deve ser marrom, tronco de árvores, pedras, terra. Fica o tempo todo coberto por uma coisa verde mole por aqui. Reclamei. Ele pareceu fascinado com meu pequeno discurso extravagante. Pensou por um momento, olhando-me nos olhos. Tem razão. Concluiu, sério novamente. Marrom é quente. Ele estendeu a mão rapidamente, mas ainda meio hesitante, para tirar o cabelo do meu ombro. Agora estávamos na escola. Ele se virou para mim enquanto parava na vaga. Que música está em seu CD player agora? Perguntou ele, a expressão tão sombria que parecia ter pedido por uma confissão de homicídio. Percebi que nunca tirei o CD que Phil me dera. Quando disse o nome da banda, ele deu um sorriso torto, uma expressão peculiar nos olhos. Abriu um compartimento sob o CD player do carro, tirou um dos 30 e tantos CDs que se espremiam no pequeno espaço e passou a mim. De Debussy a isso? Ele ergueu uma sobrancelha. Era o mesmo CD. Examinei a capa conhecida mantendo os olhos baixos. Continuou assim pelo resto do dia, enquanto me acompanhava até a aula de inglês. Quando me encontrou depois da aula de espanhol, em toda a hora do almoço, ele me perguntou incansavelmente sobre cada detalhe insignificante da minha existência. Os filmes de que eu gostei e os que odiei, os poucos lugares em que estive e os muitos lugares onde queria ir. E livros, livros incontáveis. Não conseguia me lembrar da última vez que falei tanto. Volta e meia me sentia constrangida, certa de que o entediava. Mas seu rosto totalmente absorto e o fluxo interminável de perguntas me compeliam a continuar. A maioria de suas perguntas era fácil. Só algumas me fizeram corar um pouco. Mas quando eu corava, lá vinha outra rodada de perguntas. Como na vez em que perguntou por minha pedra preciosa preferida, eu soltei topázio antes sequer de pensar. Ele atirava perguntas para mim com tal velocidade que me parecia que estava fazendo daqueles testes psiquiátricos, quando você responde a primeira coisa que lhe vem à mente. Tinha certeza de que ele teria continuado por qualquer lista mental que estivesse seguindo, a não ser pelo rubor. Minha cara se avermelhou porque, até muito recentemente, minha pedra preciosa preferida era a granada. Era impossível, enquanto fitava seus olhos cor de topázio, não me lembrar do motivo para a mudança. E naturalmente ele não parou, até que eu admitisse por que estava constrangida. Conte-me. Exigiu ele por fim, depois que não conseguiu me convencer. E não conseguiu só porque eu mantinha os olhos seguramente longe de seu rosto. É a cor dos seus olhos hoje. Suspirei, rendendo-me.
fitando minhas mãos enquanto revirava uma mecha de cabelo.